de Canaã, Jacundá, do Maranhão, de tantas outras cidades e estados que estão aqui em Goianésia. Então sejam muito bem-vindos e que Nossa Senhora abençoe a todos. Na Eucaristia, Jesus não dá alguma coisa, mas dá-se a si mesmo. Entrega seu corpo e derrama seu sangue por nós. Peçamos nesta celebração que Deus renove e aumente a nossa fé, para assim nos comprometermos por inteiro ao seu reino. Rezemos juntos a oração de São Tomás de Aquino. Deus eterno e todo-poderoso, eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro venho à fonte da misericórdia, cego à luz da eterna claridade, pobre e indigente ao Senhor do céu e da terra. Imploro, pois, a abundância da vossa liberalidade, para que vos digneis curar a minha fraqueza, lavar as minhas manchas, iluminar a minha cegueira, enriquecer a minha pobreza, vestir a minha nudez, que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, com respeito e a humildade, a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o propósito e a intenção que convém à salvação da minha alma. Dai-me que receba não só o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, mas também o seu efeito e a sua força. Ó Deus de mansidão, fazei-me acolher por tais disposições o corpo que o vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu da Virgem Maria, que seja incorporado ao seu corpo místico e contado entre os seus membros. Ó Pai, cheio de amor, fazei que, recebendo agora vosso Filho, sob o véu do sacramento, possa na eternidade contemplá-lo face a face. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Alegram-se os céus dos santos, que na terra seguiram a Cristo, por seu amor derramaram o próprio sangue, exultarão com ele eternamente, exultarão com ele eternamente. Os justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Alegram-se nos céus dos santos, que na terra seguiram a Cristo, por seu amor derramaram o próprio sangue, exultarão com ele eternamente, exultarão com ele eternamente. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Alegra-se nos céus os santos, que na terra seguiram a Cristo, por seu amor derramaram o próprio sangue, exultarão
a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Haverá um sacerdote atendendo confissões aqui na sala do padre, que fica ali perto da secretaria. Se alguém aqui desejar renovar o sacramento da reconciliação, o padre estará à disposição até às 8h30 da noite. Como é um tempo curto, então seja bem prático na confissão, não vá alongá-la, para dar oportunidade também a mais pessoas para se confessarem. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à Santa Missa dos Romeiros. Queremos acolher o Padre Marcos, da paróquia de São Batista de Jacundá. Queremos também acolher o nosso diácono Miguel, da Arquidiocese de Belém do Pará. Sejam todos bem-vindos, os romeiros de Jacundá, do Maranhão, de outras localidades e todo o povo de Deus de Goianésia aqui presente. Reconheçamos-nos pecadores para participarmos dignamente dos santos mistérios. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Senhor, que vireis dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, em São Cornélio e São Cipriano, destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis. Concedei que, por sua intercessão, fortalecidos na fé e na perseverança, trabalhemos incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões
não tem sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reúnes em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reúnes em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai um pelos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Sacrifício, oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Mas se alegre em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor. Os que buscam em vós
Deus o mundo tanto amou, que Ele deu seu próprio Filho, para que todo nele crê encontre vida eterna. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminhar com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, Rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, Deus, nosso Senhor, ao longo desses 2000 anos da Santa Igreja Católica, presenteou a Igreja com excelentes pastores. Hoje nós temos a alegria de celebrar dois.
São Cornélio, que foi papa, sucessor de São Fabiano, sucessor do Papa Fabiano. O imperador Décio mandou para o exílio, a fim de que ele se arrependesse de ser cristão. Depois o Papa, ou melhor, o imperador, o trouxe de volta à sua presença, mas se deparou com a obstinação do Papa Cornélio. Ele não tinha diminuído nem um pouco no fervor, continuava fiel na sua fé, e por isso ele foi submetido à pena capital, ou seja, a morrer, a derramar o próprio sangue como testemunho da fé em Cristo. O outro santo que a igreja celebra hoje, o bispo de Cartago, São Cipriano. Ele tinha mandado cartas de solidariedade ao Papa Cornélio quando este estava no exílio. Tem uma coisa muito curiosa da vida de São Cipriano. Ele tinha discordado em relação à data na qual se deveria celebrar a Páscoa, mas no final, quando o Papa daquela época consolidou a celebração da Páscoa para a primeira lua cheia depois da primavera, ou melhor, a primeira lua cheia da primavera, que é a data na qual nós celebramos a Páscoa, São Cipriano simplesmente deu o seu assentimento, obedeceu, porque era uma decisão do sucessor de Pedro, o Papa, o Santo Padre. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que Ele nos dê sempre bons pastores para que nós sejamos conduzidos ao céu. Vocês prestaram bem atenção na oração que o padre fez depois do ato penitencial? Que pela intercessão de São Cornélio e São Cipriano, trabalhemos sempre pela unidade da igreja. Nosso Senhor tem uma única igreja, a Santa Igreja Católica, e é agregada à igreja os povos de todos os lugares. Vocês prestaram bem atenção no Evangelho de hoje? Um centurião romano, essa história já é bem conhecida de todos nós. Um centurião romano, ele representava todos aqueles que iam crer no futuro. Ele era pagão, o centurião romano, e ele deu mostras de que ele era digno de fé. Ele era digno de ter fé. Ele sabia que Jesus iria à sua casa, afinal ele tinha mandado dizer a Jesus que um funcionário dele estava enfermiço e precisava ser curado. Ele estimava muito aquele funcionário, mas quando ele soube que Jesus estava próximo da sua casa, ele mandou um recado para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Diga uma só palavra e o meu servo ficará curado. Ele não precisou ver Nosso Senhor para ter fé. Aquele centurião romano sabia que Jesus, de onde ele estava, como ele era Deus, bastava ele pronunciar uma única palavra para que o bem acontecesse na vida daquele funcionário. Meus irmãos, Jesus se aproxima de um povo que deverá acreditar. Como eu dizia a vocês, esse centurião romano representava os povos que haveriam de crer.
Sabiam que esse centurião romano prefigurava essa reunião de povo bom aqui, deste povo reunido nas primeiras vésperas da Romaria da Libertação? Nós pertencemos a esse povo pagão que aderiu ao Evangelho e passou a acreditar em Nosso Senhor. Nós fazemos parte desse povo que foi agregado à unidade da Santa Igreja. Queridos irmãos e irmãs, muitos que saíram de Jacundá para cá desde sábado, muitos que ainda vão chegar até amanhã, outros também vindos do Maranhão, vieram impulsionados, catalisados pela fé. Não é para qualquer um percorrer tantos quilômetros a pé, principalmente quem vem de Jacundá, para chegar até aqui, se o ânimo não vier pela fé. Vejam que belo momento dessa nossa peregrinação, nós nos reunirmos aqui para a celebração da Santa Missa. Vocês escutaram bem a primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? A primeira leitura falava dessa celebração aqui que nos é tão cara, dessa celebração que exige respeito. A leitora, fez a primeira leitura muito bem, mas talvez muitos de nós não estávamos ligados. Então deixa eu relembrar o que dizia a primeira leitura. Resumidamente, São Paulo dizia aos seus interlocutores: eu não posso elogiar vocês, porque vocês estão bagunçando a Santa Missa. Em outras palavras, deixa eu ser mais claro e direto. Vocês não são dignos de meus elogios. Uns chegam antes da celebração e fazem uma algazarra. E por isso há divergências, cisões entre vós. Deixa eu ir com as próprias palavras de São Paulo na primeira leitura. Aí São Paulo narra para os seus interlocutores o que é a Santa Missa. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. Não tendes casas onde comer e beber? Olha a reprimenda. Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. Será se a nossa comunidade merece um elogio? Se participamos piedosamente da missa, aí sim merecemos louvores e aplausos. Quando vocês chegarem em casa, leiam esse texto na íntegra. Quando vocês estiverem em casa, peguem a Bíblia. É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Uma certa hora, São Paulo diz assim: é por isso que vocês vivem doentes, porque vocês participam da ceia do Senhor, da Santa Missa, de qualquer jeito, sem respeito, sem reverência. Aí aqui eu queria chegar. São Paulo esclarece o que é a ceia do Senhor. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice,
estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Peçamos a Deus a graça de participarmos da Santa Missa com esse conhecimento de que a missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o padre, ao usar as palavras do Senhor da última ceia, consagrar o pão e o vinho colocados sobre o altar, e que estarão convertidos no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o padre dirá para a assembleia presente: eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. E como é que a assembleia responde? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Agora há pouco, se vocês prestaram atenção, no refrão do salmo, a salmista, que era a Elisete, cantava: anunciamos, Senhor, a vossa morte, para sempre. Quantas vezes eu já tentei explicar para vocês que a morte do Senhor, para nós, não é vergonhosa, é liberdade. Lembrem que foi quando o Senhor morreu que aconteceu prodígio, que aconteceram prodígios. Quando o Senhor morreu, nasceu a igreja. Antes de morrer, ele disse: tudo está consumado. Como vemos aqui no altar da nossa igreja, aos pés da cruz está a Virgem Maria, e é nessa hora de grande agonia, de aflição, que Jesus entrega-nos Maria como a nossa mãe. A ressurreição, na verdade, é um reconhecimento da oferta, da parte do Pai, da oferta que Cristo fez ao Pai por nós no altar da cruz. Não haveria ressurreição se não houvesse esse momento. A crucifixão e a morte de nosso Senhor. Pois é, justamente, olhem aqui para o crucificado, é justamente na hora que ele está morto que nasce a igreja. Estão vendo que ali do lado direito, embora não esteja muito visível, da imagem do crucificado, há uma abertura, uma chaga. E a igreja, na pessoa dos santos padres, enxergou naquela abertura o lugar por onde a igreja nasceu. Então, queridos irmãos e irmãs, somos agregados a esse povo de Deus, que é a Santa Igreja Católica. Peçamos ao Senhor o dom da fé, para que nós creiamos que aqui Ele está presente no altar, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu peço muito a Deus que, não obstante as penitências, as procissões, as peregrinações que fazemos, não esqueçamos da celebração da Santa Missa. Viu, queridos irmãos? Aqui está o coração da nossa existência como católicos. Seria algo asqueroso alguém sentir aborrecimento pela Santa Missa. Então não sabe o que é a missa. O que fazem para poder obscurecer o real significado da missa? Ultimamente ela tem parecido um culto qualquer, um momento de louvor, de encontro. Por isso que nós queremos incrementar na missa elementos estranhos. Queridos irmãos, participemos da missa como a igreja quis que a missa fosse. Lembrem do que São Paulo dizia na primeira leitura: olha, vocês estão participando da ceia do Senhor dessa maneira, mas deixa eu passar para vocês o que eu mesmo recebi. Em outras palavras, Daniel,
São Paulo não inovou a missa, não. Ele não inventou. Ele passou para o povo aquilo que ele já tinha recebido desde os apóstolos. As testemunhas fiéis do Senhor. Queridos irmãos, dentro da Santa Missa, nós recuperamos essa palavra do centurião romano. Após o sacerdote citar aquelas palavras do Apocalipse, para convidar aqueles que podem para a comunhão, são essas as palavras que o sacerdote se utiliza do livro do Apocalipse para convidar todos para a comunhão. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, para o banquete nupcial do Cordeiro. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Como é que a comunidade, a assembleia respondem? Se utilizando das palavras do centurião romano: Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, em minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Talvez a gente nem mais para pensar no significado dessas belas palavras. Amanhã, se Deus quiser, sairemos daqui às 6 horas da manhã, no intuito de chegar até o Memorial das Santas Meninas e participar da celebração da Santa Missa. Amanhã a nossa caminhada será coroada com esse momento tão sublime da celebração da Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, então trabalhemos para que cresça ainda mais a unidade da Igreja. Olhem bem a hóstia que é colocada sobre o altar. Já ouviram falar em São Cirilo de Alexandria? São Cirilo dizia que a hóstia, ela representa a unidade da Igreja. Olha a catequese que ele dava, de excelente catequista que ele era. Como é que fazemos, perguntava São Cirilo, para juntar os grãos de trigo a fim de que se forme um pão? É adicionada a água símbolo do Espírito Santo. Uma vez os grãos absorvidos da água se juntam um ao outro e formam o pão. Assim também, queridos irmãos, no altar da Igreja acontece a unidade da Igreja. Naquele altar é colocado a hóstia que é consagrada, e cada grão que forma aquele pão consagrado representa cada um. E cheios do Espírito Santo, unidos aos outros, formamos o único corpo de Cristo, que é a Santa Igreja. Então trabalhemos para que aqueles que não creem passem a crer e pertençam a esse único corpo de Cristo. Não é qualquer religião que salva, viu? Não é qualquer igreja que salva. A de Cristo, sim. Tenhamos essa convicção para que nós tenhamos a alegria de trazer para este meio tantas ovelhas que estão aí dispersas. Agora alguém está no erro e eu chego lá e digo para o sujeito: não, a tua religião salva também. Vai, coragem, ânimo. Não, Senhor. Viu? Isso faz parte da natureza da igreja. É aqui. Trabalhemos pela unidade da igreja, para que haja um só rebanho e um só pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus é o grande sinal da misericórdia de Deus para com os homens. Ele exalta a fé das pessoas simples e socorre nas horas de angústia os que mais precisam. Confiando no amor do Pai, peçamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
pela Igreja Católica, Apostólica e pelos seus filhos, para que acreditem, como centurião do Evangelho, que Jesus pode curar e salvar. Com uma palavra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas comunidades onde surgem contendas e divisões por causa da celebração da Eucaristia ou da pastoral, para que não tardem e regressa a paz e o amor fraterno, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nas assembleias eucarísticas querem ser fiéis ao que Cristo disse e fez na última ceia com os discípulos, para que obedeçam às decisões da Igreja e em cada época, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos médicos e enfermeiros que creem em Cristo, para que, curando os corpos, deem espaço à fé e à esperança, e combatam a tristeza e o desalento, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes da nossa comunidade paroquial, sobretudo por aqueles a quem a ciência ainda não pôde curar, para que sintam o afeto, o apoio e a fé dos que os amam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Peçamos ao Senhor por todos os romeiros, para que alcancem de Deus, por meio de suas orações, aquilo que os seus corações desejam, que os romeiros voltem, depois dessa experiência de fé, da romaria, da libertação, transformados para os seus lares. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que quereis ser invocado por todos aqueles que, perto ou longe, vos procuram, escutai a súplica e o clamor dos vossos filhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a nossa oferta. Ser bendito,